Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, nós vimos a carta enviada pelos apóstolos aos que estavam se convertendo. E também vimos a contenda que estava surgindo entre Paulo e Barnabé. E esta contenda surgiu por causa da diferença de opinião em relação à inclusão de Marcos na equipe. Paulo achou que quando Marcos partiu, quando ele abandonou os dois, voltou para Jerusalém, foi uma deserção. Ele desertou. Mas hoje nós vamos ver como que isto aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de um pai grego. Vejam bem, Paulo se separa de Barnabé por causa de uma desavença, por causa de opiniões diferentes. Paulo, então, vai chamar Timóteo para acompanhá-lo. Timóteo torna-se um dos discípulos de Paulo e mais tarde ele recebe de Paulo o 1º e 2º Timóteo que está na Bíblia. Timóteo é filho de uma judia, mas de um pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. 1 minuto para a nossa meditação. Paulo era o proclamador principal da salvação apenas pela graça, mas agora ele pega um semi-judeu e circuncida. A circuncisão era cumprida apenas na lei e foi um motivo de grande contenda quando alguns da seita dos fariseus queriam que os gentios se circuncidassem. Mas Paulo, com sabedoria, fez isso de modo que ele pudesse entrar nas sinagogas judaicas. Isso não foi um compromisso, foi apenas cortesia cristã. Trata-se de um reconhecimento maduro de que as diferenças sociais, culturais e religiosas nunca devem ser assuntos mais importantes do que a simples mensagem da salvação em Cristo. Vamos voltar à leitura. Paulo circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, não tiveram paz em fazer isso. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia
e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias na cidade. Nós estamos em Atos 16, no verso 12, e você está conhecendo como que a palavra se espalhou pelo mundo. O Senhor, com muita sabedoria, que fez isso. Interessante saber que o Senhor sabia onde podia e não podia ainda falar da palavra. Nós vimos um versículo que dizia assim, que passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. E quando eles intentavam ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. O Senhor é muito sábio. A nossa parte é se deixar governar pelo Senhor. Amém?